Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Tarde Nacional, com Luciana Vale. Entrevista. Agora são 3h48. Vamos falar sobre um estudo do Departamento de Medicina da Universidade de Nova York, que apontou o seguinte: as estrelas do pop norte-americano são responsáveis pelo aumento da obesidade entre os adolescentes. Aquela história, né? O que parece inofensivo, o que parece ingênuo, né? Um artista emprestando a sua imagem para anúncios de publicidade de produtos calóricos, produtos que declaradamente fazem mal à saúde, não tem nada de inofensivo. Não é isso, doutora Alice Amaral? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, é um prazer muito grande estar falando com você e com os seus ouvintes. Então, não tem nada de inofensivo, não tem nada de ingênuo, né? Um artista pop cheio do dinheiro, né? Botando milhões e milhões no bolso para fazer anúncio de coisa ruim, né? É verdade. Eles têm que lembrar que eles são formadores de opinião. E eles têm que ter uma consciência maior para emitir uma opinião sobre um assunto que normalmente eles desconhecem, né? Que eles não sabem nada de nutrição, visando só o lado financeiro. Porque o que é que acontece? Quem trabalha com marketing, geralmente eles têm PhD lá em Harvard e eles conhecem muito sobre o comportamento das pessoas, sobre como a gente pensa, enfim. E essas pessoas é que produzem esses comerciais. E quando um comercial desse usa uma celebridade, isso vai agregar valor à marca. Então, quem consome associa isso como sendo uma coisa positiva, que vê esse produto como sendo uma coisa do bem, e que vai trazer riqueza, sexo, luxo, né? Sucesso. Sucesso, exatamente, igual era vinculado o cigarro nos anos 70, né? Que para você ter charme você tinha que fumar, ao sucesso, né? Com determinada marca, a outra estava ligada ao espírito de aventura, e até que as pessoas começaram a se conscientizar da importância, né, de não anunciar cigarro, e hoje em dia é proibido, né, o anúncio de cigarro nas mídias, de modo geral. E a mesma coisa é com o alimento. Esse tipo de alimento é uma droga, igual é cigarro. E mesmo não sendo uma bebida alcoólica a gente já sabe que não é saudável. Essas outras bebidas, esses refrigerantes, esses sucos industrializados e essas comidas industrializadas, elas são responsáveis pelo aumento absurdo da obesidade entre crianças e adolescentes. E a obesidade hoje, Luciana, ela é uma questão de saúde pública, que gera muito sofrimento, aumenta a incidência, vai determinar o aparecimento de muitas doenças, né, como diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, enfim. E aumenta os custos para os cofres públicos. Então, é muito caro. Uma pessoa que tem um diabetes não pode mais trabalhar, uma pessoa que tem um derrame e fica incapacitada. Então, uma pessoa que para de produzir e que dá só despesa, né? Porque paga médico, paga internação, hospitalar, um tanto de medicação. Ninguém toma 1 ou 2 remédios, toma 5, 6, 7, um tantão de remédio. Então, essas pessoas, elas são caras para os cofres públicos. E isso tudo começa com o quê? Começa com a obesidade e começa com essa má alimentação, que muitas das vezes inicia lá atrás, na infância ou na adolescência. E o adolescente, ele é muito suscetível, ele é muito influenciável, digamos assim. Tem um senhor, já faleceu, chama Eduard Bernays. Esse Eduard Bernays era um austríaco, Luciano. Ele era sobrinho do Sigmund Freud. Sigmund Freud é aquele psicanalista famoso, todo mundo fala do Freud. Pois é, ele era sobrinho dele. E até hoje, ele é conhecido como o pai das relações públicas. Tem um livro dele, o livro mais famoso dele, chama Propaganda. E eu vou ler aqui um trechinho da afirmação dele nesse livro. Olha, presta atenção. A manipulação consciente e inteligente da opinião e dos hábitos das massas é elemento importante na sociedade democrática. Seus manipuladores constituem um governo invisível, dono do verdadeiro poder de comando sobre o país. Nossa. Nós somos governados, nossas mentes são moldadas, nossos gostos são formados, nossas ideias são sugeridas, na maioria das vezes, por pessoas que nunca ouvimos falar.
Em quase todos os momentos da vida, quer na política, quer nos negócios, quer no comportamento social ou pensamento ético, nós somos dominados pelo número relativamente pequeno de pessoas que compreendem os processos mentais e padrões sociais das massas. São essas pessoas que manipulam os botões que controlam a mente. Olha só a sacada que esse cara teve. Então, as propagandas, elas formam as ideias. Você fica com a impressão de que aquele alimento ele é saudável. Independente do fato de ser ou não. Alguns até podem ser e outros não. Se você coloca uma pessoa pública, igual poucos meses atrás, a gente teve uma marca de carne. Eu não estou falando aqui se ela é saudável ou não é saudável, isso não vem ao caso. Só para falar da importância. E tinha um ator muito famoso que ele emprestou, né, o rosto para a propaganda dessa carne. E, de repente, essa carne estourou. E as pessoas elas já chegavam no supermercado e já não queriam uma carne, elas já pediam pelo nome, né, pela marca da carne. Né? Então, eu estou trazendo isso aqui para o nosso universo, para o nosso cotidiano, para as pessoas verem, olha, como é que isso acontece? E isso aconteceu, geralmente, com adultos, né? Que normalmente quem vai comprar carne, criança e adolescente, não vai no supermercado nem no açougue comprar carne. Quem vai é o adulto, né? A dona de casa. Se isso acontece com o adulto, que é mais maduro, que tem mais experiência, que tem mais maldade, que tirar adolescente e criança, que são muito suscetíveis, eles são muito influenciáveis. E ele vê o ídolo dele lá sugerindo determinado alimento, é lógico que ele vai querer. Eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo na minha família. Olha que eu sou nutróloga, né? Meus 2 filhos, eles são apaixonados com aquela série Harry Potter. Sim. E o ator do Harry Potter, uma vez numa entrevista, eu acho que não foi nem assim nada combinado, ele falou espontaneamente que a bebida predileta dele era uma determinada marca de refrigerante, Diet ou Light, não sei. E os meus filhos, eles ficaram esperando fazer 15 anos para poder ter acesso. Eu falava assim, olha, não pode. Só depois dos 15 anos, a esperança de quando chegasse aos 15 anos, eles já terem mudado de ideia. Então, eles ficavam sonhando quando chegasse aos 15 anos para experimentar aquele produto. Por sorte, eles experimentaram, não gostaram e não lançam mão disso. Mas para você ver a importância, e mesmo sendo assim, sendo na minha casa, e eu fazendo lavagem cerebral mesmo, né, que aquilo não faz bem. Com a campanha fortíssima. Então, esses músicos, esses atores, essas celebridades, eles são muito influentes na formação de opinião dos seus fãs, né? Também chama atenção o número de jogadores de futebol que nós temos no país, em atividade ou não, que também prestam, né, o seu nome, a sua imagem para fazer propaganda de cerveja. Isso eu acho, assim, de um descaramento sem fim. É verdade. Inclusive porque às vezes nem bebem. Quer dizer, além de formarem opinião, assim, é uma mentira deslavada, né? O atleta ali que sequer bebe uma marca qualquer de cerveja, se fazendo passar por consumidor da bebida, da marca. Isso é muito complicado, né, Luciana? Porque está visando sempre o lado financeiro. Eu me lembro uma vez, um candidato a governador aí no Rio de Janeiro, ele tinha contratado uns atores para fazerem propaganda na campanha dele. E alguns desses atores falou depois que não ia votar nele, ia votar no concorrente maior dele. E ele mesmo falou assim, olha, eu acho isso nada digno, porque a pessoa não vai votar, ela está vendendo uma coisa e ela acredita naquilo, né? Exatamente. Então, na verdade, ficou mal não foi para esse candidato, ficou mal para o ator que se sujeitou a isso, né? Falou assim, olha, não, eu só estou vendendo negócio, mas não acredito. Então, eu acho que tem que haver uma conscientização. Eu acho que antes de você colocar a sua cara lá na mídia e tentar influenciar as pessoas, tem que saber se aquilo vai estar fazendo bem ou mal. Tem que ter uma ética, né? Uma ética do profissional. Isso é básico, tem que haver uma ética. Não é só o dinheiro que tira o mundo, gente. Então, para eu ganhar... Essas pessoas já são muito ricas, elas não precisam disso para ficar mais ricas. E elas têm que saber que isso que elas estão fazendo vai impactar a vida de outras milhares de pessoas de maneira muito negativa. Quando você deita à noite, você tem que colocar a cabeça no travesseiro e saber se você está fazendo mais bem do que mal para a humanidade, né? Não é só dinheiro. Do lado de lá dos astros, acho que é mais o medo de sair da mídia, né? Perder espaço na mídia, sei lá. De fato, muitos deles não precisam nem do dinheiro, mas acho que é só o temor de perder espaço. Mas isso é com eles, a gente aqui que se defenda, né? A gente tem que desenvolver as nossas armas, as nossas ferramentas aqui para defender nossa saúde. Então, né? Porque tudo é informação e com certeza quem está despreparado cai fácil nesse tipo de armadilha.
principalmente crianças e adolescentes, né, que são extremamente influenciáveis. Então, daí a importância dos pais em tentar, na medida do possível, limitar, porque hoje em dia, principalmente a televisão, ela age igual babá. É muito mais fácil largar seu filho na frente da televisão e fazer nada ou ficar no celular do que você sentar com ele, gastar um tempo brincando, conversando, lendo um bom livro. Então a gente tem que procurar sempre dosar e ver o que nossos filhos estão fazendo ali, que informações eles estão obtendo. A gente acha que é ingênuo o que está se passando ali, mas na verdade não é não, né? Então, e a escola também, ela tem um papel muito importante nisso, de ajudar na formação de opinião e até um olhar crítico, que nem tudo que as pessoas vão falar para a gente, Luciana, a gente pode acreditar e a gente pode utilizar, né? Não é só em relação à alimentação. A alimentação é uma coisa, hoje em dia está crescendo muito o uso de drogas e cada vez crianças, né, em idades mais baixas fazendo uso de drogas muito pesadas. Então a gente tem que estar realmente preparando nossas crianças, os nossos filhos, para saber o que é bom, o que vai fazer bem para eles, o que não vai fazer bem para eles, o que é modismo, o que eles podem ou não utilizar, né? Com certeza. Doutora Alice Amaral, muito obrigada pela sua participação conosco aqui no Tarde Nacional, mais uma vez. Um grande abraço. Um grande abraço, uma semana de muita paz e luz para todos vocês. Muita paz e luz para você também. Até a próxima. Estamos apresentando Tarde Nacional. ZYJ 460. 1130 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.